Bom, amigos caminhoneiros, carreteiros, empresários do setor de transporte rodoviário de cargas. Hoje estamos na belíssima cidade de Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto, e vamos conversar com o amigo José Machado, que é presidente da ATR Brasil, a maior associação do transporte de agronegócios do setor. E vamos conversar sobre a questão que está na pauta do dia, no início do ano, que é a desoneração da folha de pagamento. Então, acompanhe a entrevista. Senhor José Machado, nós tivemos no ano de 2012, um ano com muitas coisas acontecendo no nosso setor de transporte rodoviários. Começou com o advento do S50, o novo diesel, depois veio o fim da carta frete, veio depois a Lei 2.619, que regulamenta a profissão do motorista, e depois a questão do acerto na folha de pagamento a nível geral, que é a desoneração da folha de pagamento. Tudo isso impacta o nosso setor e muitas coisas ainda vão continuar sendo discutidas no ano de 2013. Mas o que a gente gostaria de conversar com o senhor, que é presidente da ATR, né, a principal associação do setor de agronegócios, em função que temos aí para 2013 a expectativa de uma safra recorde na área de grãos, que são 180 milhões de toneladas, o que dá um crescimento em relação ao ano de 2012 de 10%, e já teve 2012 em relação a 2011 um crescimento de 8%. Como o senhor presidente da ATR vê a questão da emenda 67 sobre a desoneração da folha de pagamento com relação a reduzir para 1% para a área de transporte? Nós sabemos que para o transporte de passageiros está colocado em 2%. Nós sabemos que para o transporte aquaviário e transporte aéreo, o pessoal conseguiu estabelecer em 1%. E agora, a questão do transporte rodoviário, o pessoal está colocando em 2%, mas a gente sabe que 2% é problema. Então, coloca para a gente a opinião da ATR na posição do senhor. Perfeito. Bom, quando a gente ouve a palavra desoneração, todo mundo já pensa em algo assim, redução. Quando surgiu a questão 2% no passageiro, nós já assustamos, vou ver, e realmente tivemos no Ministério da Fazenda, e a medida provisória que está lá prevê 2%. 2%, é o que a gente tem dito, vai ser uma grande oneração para nós, não desoneração, oneração. O setor inteiro está mobilizado, até também, no sentido de que isso seja fique pelo menos em 1%, que a CNT também defende essa bandeira, é um projeto do senador Clésio, e a TR está brigando em cima disso, mobilizando todas as forças que ela pode. É bem verdade que não vai atender a todos, porque como o agronegócio é muito sazonal, dificilmente você tem empresas com frotas gigantes, porque todos que se agigantaram a frota, chega na entre-safra, quebra, porque não tem o que fazer. Então, geralmente as empresas têm uma frota razoável, umas maiores, outras menores, e usa muito o autônomo. Então, a empresa que tem mais frota e usa menos autônomo, às vezes um percentual um pouco maior até que satisfaz. A empresa que, exemplificando, só usa autônomo, 1% é muito. Então, a gente até vivenciou, tivemos que fazer pesquisas, discutir muito esse assunto, porque dificilmente vai ter uma alíquota que atenda a todos. Mas chegou-se, tanto a nossa entidade, como as demais, que a gente tem informação, CNT, a própria Federação de São Paulo, os sindicatos, chegou à conclusão que 1% atende a média. Ou seja, eu, por exemplo, a minha empresa, 1% vai ficar mais ou menos equiparado, não vai nem aumentar nem diminuir. Então, a gente está defendendo essa bandeira de 1%, pelo menos, porque, na média, não onere muito a questão do INSS. Bom, pessoal, só para a gente entender exatamente o que está sendo dito, é que o INSS hoje é descontado em cima de cada funcionário registrado. Então, a empresa ela precisa recolher o INSS em função do funcionário registrado. A proposta que vem para desonerar, para diminuir o custo, né, da mão de obra,
é colocar um percentual em cima do faturamento. E esse percentual, como a gente já colocou, para o setor aéreo de transporte de cargas, está em 1% do faturamento. Para o transporte de passageiro, está em 2%. E para o nosso setor do transporte rodoviário de cargas, está colocado em 2%, só que o setor já percebeu que esses 2% sobre o faturamento vai ter problemas, porque vai ficar muito mais caro do que o recolhimento puro e simples em cima de cada funcionário. Então, para que não haja a queda de receita para o governo e fique interessante para o setor de transporte realmente para desonerar, a gente está colocando que o importante é 1%. Como é que está isso a nível de Ministério da Fazenda e a parte de lei no Congresso? Tem alguém vendo, tem alguém cuidando? Sim, sim. Nós estamos com alguns deputados trabalhando para a gente, já tivemos reuniões no Ministério da Fazenda, mostrando, já foi pedido alguns estudos, nós já entregamos, mostrando em números por que 1 e não 2. Né? E mostramos também que a gente tem absoluta certeza que 1% a arrecadação vai aumentar muito, porque a hora que você passa a ter um percentual sobre o faturamento, fica difícil a sonegação do recolhimento. Talvez o termo sonegação seja pesado, mas tipo assim, hoje você pode registrar um funcionário por um salário menor, pagar de outras formas, ou a gente percebe que talvez em cima do autônomo tem empresa que às vezes nem recolhe. A hora que for 1%, 0,5%, 2%, um percentual sobre o faturamento, esse não tem jeito de sonegar. Então, a gente até mencionou isso lá no Ministério, que 1%, a gente, por alguns cálculos que nós fizemos aí, a arrecadação é mais que duplicar, porque vai inibir qualquer tipo de sonegação. Tá? Quanto aos outros assuntos, que é a questão do CO, do pagamento da não carta frete, esse eu acho que já está superado. Tem alguns probleminhas aí que estão sendo sanados, a gente tem que discutir, mas acho que já é um assunto que já pegou, já está todo mundo trabalhando corretamente. A Lei 12.609, que são os motoristas empregados, não é fácil. Não é fácil você controlar a jornada de uma pessoa que fica o tempo inteiro fora, nas linhas longas, né? Mas estamos aí, a duras penas já conseguindo fazer, até porque se não fizer, a gente percebe que tem muita gente não muito preocupada com isso, vai até um conselho aqui, tem que se preocupar, porque senão vai quebrar muita gente daqui 2, 3 anos, porque se você não controlar, logicamente, a hora que o motorista reclamar, ele vai ter toda a razão e você vai ter que pagar. Né? Bom, com relação a esse último ponto que o senhor José colocou, com relação à lei do descanso, a lei 12.609, que é a lei do motorista, é bom lembrar aos amigos que muita gente se fala que tem lei que pega e lei que não pega, certo? E eu digo para vocês com segurança o seguinte, 2 coisas que funcionam melhor do que as outras na legislação, no judiciário, é pensão alimentícia e lei trabalhista. Certo? Pensão alimentícia, se não pagou, não tem choro nem vela, o cara vai ficar guardado lá 30 dias para pagar a pensão. E a lei trabalhista, dificilmente, né, se a reivindicação do trabalhador tiver embasada em provas, ele ganha com tranquilidade. E com relação a essa questão da Lei 12.619, o pessoal não está dando conta que ela já está valendo e o passivo trabalhista vai acabar crescendo. Uma lei que veio para resolver o passivo trabalhista passado, se o pessoal não cumprir, vai acabar criando um problema. Senhor José Machado, em 2013 estamos aí iniciando, estamos no 4º dia de 2013, expectativa de safra recorde, expectativa de trabalho para o setor. Que mensagem o senhor deixa para os caminhoneiros, para os carreteiros e para os empresários do setor? A mensagem é a seguinte, eu acho que vai ser um ano excelente, precisamos ficar atentos, muito atentos a tudo isso que está surgindo, essa questão da lei do motorista,
questão do CIOT, que a gente ainda vê que tem algumas distorções, e estamos aí, a nossa entidade, brigando, e outras junto, para essa questão do INSS para não onerar. Mas, de qualquer forma, a gente acredita muito nesse ano, acho que vai ser um ano excelente, não só para as empresas, como para todos envolvidos, tipo caminhoneiros autônomos, todos. Fazemos votos para que isso aconteça. Tá? Esse é o José Machado, parceiro nosso de longa data, companheiro aí e militante da causa do transporte rodoviário de cargas. Ele não só é empresário, ele é presidente da associação e ele participa das atividades, ele vai a campo discutir o que é melhor para o setor. Com relação à desoneração da folha, nós vamos ter outras entrevistas a respeito, certo, para aprofundar esse assunto e mostrar por que nós, do setor de transporte rodoviário de cargas, defendemos em 1% a questão do recolhimento sobre faturamento. Chico da Boleia, orgulho de ser caminhoneiro.